Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo Doria falando mais uma vez, estou voltando a produzir uns vídeos no YouTube aí, sobrou um tempinho e eu tô com algumas coisas para falar. Então vamos lá, e para falar nesse vídeo eu separei um negócio que eu acho super importante, volta e meia me pego nessa, volta e meia eu percebo meu time falando isso, parceiros de negócio, amigos, então se você é meu amigo e tá vendo esse vídeo, talvez eu esteja falando de você. É um vídeo sobre um assunto que eu acho tenso e é uma armadilha gigante para vários gestores, vários CEOs, vários líderes, que é a armadilha da conversa inteligente. Como é que funciona isso? Às vezes, quando você está no teu dia a dia, você tem que resolver vários problemas do teu negócio, às vezes a gente começa a identificar esse problema e começa a ter várias conversas super inteligentes sobre aquele problema ou sobre o que causa aquele problema. Então as pessoas começam a explicar o problema, as pessoas começam a entender por que aquilo causa e de repente você começa a perceber que você está investindo bastante tempo e ficando cada vez mais inteligente no problema e tendo conversas cada vez mais profundas sobre o problema, só que a solução parece que vai ficando cada vez mais longe e o problema vai ficando cada vez maior. Isso eu chamo de armadilha da conversa inteligente. E agora eu vou dar algumas dicas para você descobrir se você não está caindo nessa armadilha e para você saber como que você pode sair dessa armadilha. Basicamente, essa armadilha foi definida por Bob Sutton e Jeff Pfeffer, P-F-F-R. Eu vou colocar aqui embaixo em algum lugar o nome dessa pessoa porque eu não consegui falar. Geralmente isso acontece quando pessoas extremamente inteligentes começam a substituir muito as ações delas por conversas sobre o problema. Agora eu vou dar umas dicas de como que você resolve isso como líder ou como liderado quando você percebe que começa a acontecer isso. Quando você começa a perceber que as pessoas estão conversando muito inteligentemente sobre o problema, você tem que parar e falar assim, então acho que a gente já entendeu qual que é o problema, eu queria entender claramente como é que a gente vai fazer ou como é que vai ser a saída desse problema. E daí a galera começa a tentar mudar o foco, assim, só que de repente as conversas inteligentes começam a voltar para o problema. E você assim, tá, mas como é que a gente vai sair disso? Eu entendi qual que é o problema, entendi a causa, mas como é que a gente pode fazer para sair disso? E daí você começa a trazer isso para a mesa, você começa a trazer essa situação e você começa a perceber que as pessoas começam a mudar o mindset delas e elas começam a pensar em alternativas de ações. Você começa a voltar para a conversa de ação e a conversa de ação é a única que pode gerar ação. E daí, se você ainda está percebendo que a galera não está conseguindo separar o problema do resultado, ou a conversa de resultado, ou a conversa de ação, você também pode começar a trazer do tipo, as pessoas voltam para o problema, daí você fala assim, tá, mas eu entendi, mas como que seria a vida, como seria o mundo se a gente não tivesse mais esse problema? Como seria o trabalho dessa pessoa que está sentindo esse problema? Como seria isso? Daí você começa a trazer de volta uma conversa sobre o problema, só que você começa a trazer o cenário desejado. Como seria? E daí quando as pessoas começam a comparar como que é hoje com como seria, elas já começam a ter na cabeça delas insights do que precisa ser feito. E daí pode surgir uma nova armadilha nessa história, que é a armadilha do isso não resolve todo o problema. Então daí de repente a gente começa a discutir sobre como deveria ser, como poderia ser, e daí alguém fala assim, a gente podia fazer isso. E daí alguém do time vai falar assim, tá, mas isso aí não resolve todo o problema. Tem que tomar muito cuidado com essa armadilha, porque a gente nunca vai conseguir achar uma situação ou uma alternativa que resolva todo o problema de uma vez. Então a gente não pode esperar um salto quântico de solução de problema, mas a gente pode esperar muito e pode encontrar muito pequenas melhorias incrementais na solução do problema. Então toda vez que alguém traz alguma conversa de ação que pode ajudar a resolver aquele problema, o que a gente faz? A gente pega e fala assim, tá, quando que a gente pode fazer isso? Quando que a gente pode desenvolver isso? Vamos tentar então resolver o problema nesse ponto que a gente pretende resolver. E daí a gente começa a trazer, mais uma vez, conversas de ação. E as conversas de ação são aquelas únicas que resolvem o problema. Só que daí você vai chegar numa nova armadilha, que é a armadilha do conflito. Toda vez que você começa a ter conversas de ação para resolver um problema, e essas ações às vezes não resolvem todo o problema ou são pontos de vista diferentes, você começa a ter, as coisas começam a se tornar específicas. Você começa a entrar no mundo real, e no mundo real as coisas são específicas e elas geram conflito. Então na hora que você começa a sugerir uma solução, alguém começa a se incomodar, e outra pessoa começa a se incomodar. E a nossa tendência qual que é? É parar de ser específico e voltar para a ideia geral do problema. Não, continue na conversa específica, porque as conversas específicas que geram desconforto acabam trazendo soluções de problemas. Então, você continua falando concretamente sobre resultado, você continua falando especificamente sobre resultado. E daí você vai perceber que, se o time for bom, se as pessoas estiverem dispostas ao diálogo, elas vão começar a negociar um plano de ação entre elas.
você vai ver que elas vão começar a falar assim, tá, mas isso aqui eu não quero que aconteça, mas isso eu quero que aconteça. E daí você começa a chegar numa conversa de solução. E depois que você chega numa conversa de solução, eu ainda diria que tem a próxima armadilha de todas, que é você elabora o plano de ação e você entende que, tipo, acabou o papel estratégico aí. O papel estratégico começa quando você começa a ter o plano de ação. Essa é a parte mais difícil, que é garantir que a ação seja feita. Sonhar o plano de ação todo mundo consegue, mas agora garantir que a coisa seja feita é muito mais difícil. E daí vai o papel de todo mundo, e principalmente dos líderes, né, do líder, que é garantir que aquelas ações que foram planejadas vão ser realizadas. Então, fazendo um resumo do que a gente viu hoje, a gente viu que a gente começa a falar de problema e tem um jeito inteligente de falar de problema, que é o jeito que trava todo mundo, que é o jeito de falar só do problema e não da solução. E para a gente começar a falar da solução, a gente tem que falar de como a gente gostaria que fosse. Na hora que a gente começa a falar de como a gente gostaria que fosse, começam a surgir as novas ideias de ações, e na hora que surgem as novas ideias de ações, a gente começa a ser específico e as pessoas começam a se incomodar com as soluções específicas. Se a gente consegue negociar muito bem as soluções específicas, a gente sai com ações concretas a serem feitas. E daí começa o papel de gestão mesmo, que é garantir que essas ações concretas sejam feitas. E é óbvio que nenhum mundo é perfeito, mas eu tenho certeza que vocês vão ter muitas andadas incrementais, que é o que a gente espera. Vocês vão conseguir andar muito mais se a gente fizer dessa maneira. Então, essas foram as minhas dicas aí de como evitar a armadilha das pessoas super inteligentes conversando, e a receita aí é trazendo as ações. Valeu, até!